Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma a relacionar as expressões sublinhadas que desempenham a mesma função sintática, pessoal. Começa assim. A vida cotidiana no Brasil tem nos obrigado ao eterno exercício da desconfiança. Pessoal, depois, vivemos trancafiados em casa, com cerca elétrica. Depois, dia desses, no entanto, presenciei uma cena triste. E depois, sentada numa mesa à janela, eu olhava a calçada onde outras mesinhas se multiplicavam. Muito bem, pessoal, aqui eu não quero apagar o agente da passiva ajuda adverbial. Posso apagar aqui as orações? Sim, tá. Bom, vocês sabem qual é a primeira função sintática que eu tenho de localizar em uma frase, sim ou não? Sim. Então, quando eu pego, pessoal, funções sintáticas, qual é a primeira função? Sujeito. Primeira função é sujeito. E lembra, pessoal, 3 perguntas básicas para o sujeito. Quem é que mais verbo? Letra B. Que é que mais verbo? Letra C. Que é que se mais verbo. Pessoal, segunda função sintática que eu vou tentar localizar é o predicativo do sujeito. Para o predicativo do sujeito há uma estrutura. A estrutura, pessoal, é a seguinte: sujeito, depois um determinado tipo de verbo, que é o verbo de ligação, e depois, pessoal, o predicativo do sujeito. Pessoal, o que o predicativo do sujeito faz? Expressa característica do sujeito. Todos? Pessoal, depois, daí o resto é livre, tá? Essas duas aqui são importantíssimas. A número 3, o ideal seria que vocês localizassem o adjunto adverbial, que eu não vou repetir, não vou falar nada, porque está aqui no lado. Está tudo aqui no lado. Adjunto adverbial. Depois, cuidado. Pessoal, cai muito também o objeto direto. Eu não lembro mais, mas vocês lembram. Qual é a pergunta que eu faço para localizar o objeto direto? Isso. Verbo mais o que ou verbo mais quem? Todos? Verbo mais o que ou verbo mais quem? Número 5, pessoal. Objeto indireto. Qual é a pergunta do objeto indireto? Mais preposição, mais que, ou ainda quem. Eu sei que você já sabe, mas eu sempre vou incomodar. Quais são as principais preposições do português? Para, de, com, por, em, a. Excelente. Para decompor em a. As principais preposições do português: para, de, com, por, em, a. E lógico que vocês sabem que às vezes o de aparece com artigos, que é do, que é da, com pronomes, que é desse, daquele. Lembram? O em mais o que dá no, pessoal, enfim, há combinações ali. Perfeito, pessoal. Tá aí. Aqui estão, então, funções sintáticas tradicionais que nós vamos ter de localizar. Tá bom? Pessoal, olha só. Exemplos.
Exemplo número 1, pessoal. O comentário parece bom. 2. João tinha acreditado em você. Ponto. 3, pessoal. De lá veio uma ideia. De lá veio uma ideia. 4. Ele tem 2 anos. Muito bem. Só para exemplificar. O comentário parece bom. Pessoal, qual é o sujeito? Isso, o comentário. O comentário é o sujeito. Não sei se eu estou errado, tá? Só me ajuda. Parece o que bom objeto direto, sim ou não? Não. Bom é uma característica do comentário. É predicativo do sujeito. João tinha acreditado em você. Qual é o sujeito? João. Em você, pessoal, é complemento nominal de acreditado? Não. Que uma locução verbal. Tinha acreditado. Ah, não é? Tinha acreditado em quem? Em você. Objeto indireto. É um objeto indireto da locução tinha acreditado. Todos comigo? De lá veio uma ideia. Ah, barbada. Veio o quê? Uma ideia, objeto direto. Que é que veio? Uma ideia. Sujeito, pessoal. De lá. Isso, falaram aí. Adjunto, adverbial. De onde? De lá. De lugar. Ele tem 2 anos. Sujeito, pessoal? Ele. 2 anos, predicativo do sujeito. É uma característica dele? Não. É objeto direto. Ele tem o quê? 2 anos. Olha a diferença aqui, ó. O predicativo do sujeito, quase com uma palavra só, ele concorda. O comentário parece bom. A ideia parece boa. Ele tem 2 anos. Ela tem 2 anos. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, a vida cotidiana no Brasil tem nos obrigado ao eterno exercício da desconfiança. Quem é que tem nos obrigado? A vida cotidiana no Brasil tem nos obrigado a quê? Isso, ó, a quê? A quê? Ao eterno tal, 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 tal. Objeto indireto. Objeto indireto. Todos comigo? Vamos classificar todos agora. Vivemos trancafiados em casa com cerca elétrica. Pessoal, volta aqui, ó. Vocês concordam que aí, vivemos trancafiados em casa, a ideia que eu tenho de lugar, sim ou não? Sim. Adjunto, adverbial. Onde? Em casa. De lugar, isso. Mas nem precisa, basta saber que é adjunto adverbial, tá? Dia desses, no entanto, presenciei uma cena triste. Pessoal, quem é que presenciou? Eu. Presenciei o quê? Objeto? Direto. Até agora, excelente. Sentada numa mesa à janela, eu olhava a calçada, onde outras mesinhas se multiplicavam. Pega lá o final. Quem é que se multiplicava? O que é isso? Sujeito. Fechamos. Agora, vamos a de baixo. Pessoal, havia gente colorida, alegre, comendo e bebendo sob os guarda-sóis. Vocês concordam, pessoal, que sob os guarda-sóis me dá uma ideia, pessoal, de lugar também? Sim. Adjunto, adverbial. Isso, de lugar, excelente, mas adjunto adverbial basta. Havia 2 moças conversando e uma delas deixara sua bolsa sobre a mesa. Pessoal, quem é que deixara? Uma delas, correto? Deixara, pessoal, o quê? Isso, sua bolsa, objeto? Direto. Só para incomodar vocês. O que é sobre a mesa?
Adjunto adverbial de lugar, isso. Só para incomodar aí. Sua bolsa, objeto direto. Quando o menino parou em frente da mesa em questão, a tal moça recolheu ostensivamente sua bolsa. Quando o menino parou, quem é que parou? Sujeito. Pessoal, não é justo impingir a uma criança a pecha de provável ladrão. Pessoal, olha só. Não é justo impingir a quem? A uma criança. Objeto indireto. Excelente. O que? A pecha de provável ladrão. Objeto direto, mas ele não precisa. O que me interessa, a uma criança. Ok? Agora só me diz aí qual é a numeração correta? 2, 3, 4, 1. Então, número 2, letra